Não, a gente fez uma conversa com o Exército, né? Na verdade, o que nós fomos lá fazer foi explicar ao comandante do Exército, o comandante Tomás, que a CGU tem um posicionamento em relação a esse tema, que na verdade é o posicionamento que a CGU sempre teve, salvo nesse período recente da história brasileira. O que é esse posicionamento? De que os processos administrativos disciplinares, os chamados PADs, eles são públicos a partir do momento que há o julgamento sobre eles, né? Eventuais informações pessoais que mereçam algum grau de sigilos, elas podem ser tarjadas. E que não há diferença, da perspectiva da CGU, entre servidores civis e servidores militares. O que eu ouvi do comandante do Exército foi, olha, a intenção do Exército é cumprir a lei de acesso à informação, né? Então, assim, até onde eu compreendo, há um entendimento comum, né, há uma compreensão comum de que a lei vai ser cumprida e, considerando essa determinação da CGU, o Exército vai cumprir como qualquer outra autoridade, outro órgão do Poder Público Federal cumpriria uma determinação relacionada à Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, ela determina claramente que se não há um cumprimento da Lei de Acesso à Informação, o servidor público que é responsável por esse não cumprimento, ele pode responder como um ilícito funcional perante a Lei 8.112 e, no caso de servidores militares, em relação também ao seu Código Disciplinar específico. Veja, é até interessante essa discussão, porque no caso concreto, a gente tem alguns elementos que nos permitem afastar essa questão assim, de plano, né? A primeira questão é que assim, o general Pazuello hoje está na reserva, né? Tem essa circunstância específica dele ter se tornado deputado federal, mas isso aqui no caso concreto é até citado no parecer, mas é até desnecessário essa situação. O fato é que hoje ele não manda em mais ninguém dentro do Exército, né? Então, não há uma relação de hierarquia que está sendo, de algum modo, comprometida com esse tipo de situação, né? Com esse tipo de decisão nossa. Segundo lugar, ele foi absolvido, né? Então, vamos esquecer o caso Pazuello, Raquel. Vamos pensar um caso em tese. Se eu tenho um general ou um capitão que sofre um processo disciplinar, né, por ter feito alguma conduta considerada ilegal ou inadequada da perspectiva das Forças Armadas, e esse capitão é absolvido. Eu entendo que para as Forças Armadas é importante que se saibam as razões da sua absolvição, até porque, bom, se ele foi absolvido, quer dizer que o que ele fez pode ser feito, né? Ou seja, por que isso teria um impacto negativo sobre a hierarquia ou a disciplina? Eu acho que a principal questão, o advogado, ex-ministro Zé Eduardo Cardoso estava agora mencionando, né? Vocês estavam discutindo aqui questões de direito criminal. Todo o processo sancionador ele tem como objetivo principal o efeito de dissuasão de condutas. Então, eu entendo que quando você publiciza que determinada conduta merece uma punição ou não merece uma punição, o efeito sobre a disciplina ele só tem que ser positivo. Porque se eu publicizo que algo não pode ser feito e que tem uma punição, a cadeia hierárquica vai perceber que aquilo não pode ser feito e vai passar a entender que aquela conduta é proibida. A mesma coisa no sentido da absolvição. A essa conclusão você acabou de chegar. Mas aqui eu não posso analisar cada caso tentando entrar no mérito do julgamento que deveriam ter feito ou não deveriam ter feito, né? Então aqui eu acho que a sociedade vai ter acesso a essa informação, né, sobre qual foi a defesa do então general Pazuello e quais foram as razões que levaram ao Exército não puni-lo.
e cada um vai fazer o seu juízo de valor sobre isso. Veja, aqui a situação, acho que é importante eu relatar um pouco para vocês o histórico dos fatos, né? No final do ano passado, a partir de uma denúncia, né, uma matéria que eu acho que saiu dizendo que havia uma possível adulteração do cartão de vacina, né? Hackers teriam tentado adulterar o cartão de vacina. O então ministro da CGU abriu essa investigação no final, dia 30 de dezembro. Né? Nós tomamos posse, tendo que analisar os casos de recursos envolvendo acesso ao cartão de vacina do presidente. Ele sempre disse que não se vacinou. Até onde eu entendo, eu lembro, durante a pandemia, ele disse, não me vacinei. Né? Se há anotações no cartão de vacina dele, do DataSUS, de que ele se vacinou, e se houver uma inserção indevida de anotações sobre a vacinação dele, seja no sentido de colocar informações de que ele se vacinou, seja no sentido de retirar informações de que ele... informações relativas à sua vacinação, que foi o exemplo que você deu, a nossa expectativa é que com a apuração a gente descubra se isso aconteceu. Eu me sinto responsável em não passar uma informação para a sociedade brasileira que não tenha sido alvo de uma investigação, já que ela existe. Dado que tem uma apuração, o nosso entendimento é que essa apuração tem que terminar para que na hora em que se esse cartão vier à tona, vier a público, nós possamos identificar claramente e esclarecer para a sociedade o que aconteceu ali. Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações, se isso está no ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa, né? Então, esse registro, se ele está no ofício da CGU, eu não tenho como negar. Infelizmente, esse ofício veio a público, porque, como eu disse, essa é uma investigação sigilosa. Mas se a CGU mandou um ofício fazendo essa pergunta, é porque é uma dúvida, obviamente, pertinente em relação a uma informação que consta, provavelmente, ali. O que nós não sabemos, então, só para esclarecer o nosso público, existe esse registro de que ele tomou essa vacina no dia 19 de julho de 2021. O que nós não sabemos é se esse registro foi adulterado ou não. É essa a sua investigação, certo? Exatamente.